Olá, caros amigos, vamos aí dar início com o 17º vídeo, estudando aí atos de ofício. Nós estamos agora fazendo leitura do dispositivo legal, do CPC, e revendo, através dos dispositivos, a matéria que nós falamos nas aulas anteriores. Vamos lá. Nós paramos no artigo 271. O que diz o artigo 271? Diz o seguinte: aplica-se todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário do Código de Processo Civil. O procedimento comum, caros colegas, é ordinário ou sumário. O procedimento comum, ele é ordinário ou sumário. Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se pelas disposições que eles são próprias. Regem-se pelas disposições que eles são próprias, aplicando-se subsidiariamente às disposições gerais do procedimento ordinário. Então, no procedimento especial e no procedimento sumário, aplicam-se subsidiariamente o procedimento comum ordinário. O artigo 273 diz o seguinte: o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca se convença da verossimilhança da alegação. Então, primeiro caso, o juiz poderá, a requerimento de quem? Da parte, antecipar parte ou totalmente os efeitos da tutela pretendida, o que o autor pretende na sua petição, desde que existindo prova inequívoca, prova clara, evidente, o juiz se convença da verossimilhança da alegação. Ele se convença da alegação da petição inicial. E o inciso 1 diz o seguinte: haja fundado receio de dano irreparável ou difícil reparação. Se aguardar o procedimento, com certeza o dano causado será irreparável e difícil reparação. 2. Fique caracterizado o abuso de direito do réu. Fique caracterizado o abuso de direito do réu e o seu manifesto propósito de protelar o processo. Ainda, caros colegas, diz o parágrafo 1º, na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará de modo claro e preciso, as razões de seu convencimento. Então, o juiz deverá indicar de modo claro e preciso as razões que o levou a conceder os efeitos da tutela pretendida. Parágrafo 2º. Não se considerará a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do procedimento antecipado. Se houver risco de irreversibilidade do procedimento antecipado, o juiz não concederá a tutela antecipada. A efetivação antecipada observará no que couber e conforme a natureza as normas previstas no artigo 588 e 461 do parágrafo 4º e 5º e artigo 461-A. A tutela, caros colegas, antecipadas poderá ser revogada a qualquer momento. A qualquer momento, o juiz pode revogar a tutela antecipada desde que faça por decisão fundamentada. Concedida ou não a tutela antecipada, prosseguirá o processo até o final do julgamento. Com a concessão ou não da tutela antecipada,
o processo prossegue até o final. A tutela antecipada, caros colegas, também poderá ser concedida, a tutela antecipada também poderá ser concedida um ou mais dos pedidos acumulados, ou parcela deles. Mostra-se incontrovérsia. Então, vamos lá. A tutela antecipada também poderá ser concedida quando um ou mais dos pedidos acumulados ou parcela deles mostrar-se incontrovérsia. Há incontrovérsias no pedido, a tutela poderá ser concedida. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, preste atenção. Se o autor, a título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado. Colegas, o artigo 319, que trata da revelia, ele fala o seguinte: se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiro os fatos afirmados pelo autor. Mas atenção, a revelia não induz, contudo, o efeito mencionado, caso, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação. Havendo pluralidade de réus, muitos réus, um dele conteste a ação. Nesse caso, não há que se falar em revelia. Outra importante inciso: se o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Direitos disponíveis, tudo bem, ocorrerá a revelia, se o réu não contestar. Mas em direitos indisponíveis, não há que se falar em revelia. Se a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento público obrigatório que a lei considere indispensável, não há que se falar em revelia. Ainda o 321 diz o seguinte: ainda que ocorra a revelia, o autor não poderá alterar o pedido. Ou a causa de pedir, nem demandar declaração incidente, salvo, olha a ressalva, promovendo nova citação do réu, a quem será assegurado o direito de responder no processo no prazo de 15 dias. Artigo 322. Contra o revel, aquele réu que não se defendeu, que não tenha patrono nos autos, que não tenha procurador, advogado, correrão os prazos independentemente de intimação. A partir da publicação de cada ato decisório. Então, cada ato decisório tem de ser publicado. Ainda o parágrafo 2º diz o seguinte, parágrafo único. O revel poderá intervir no processo a qualquer fase, a qualquer momento, recebendo o processo no estado em que se encontrar. O que passou, passou. Os atos que já passaram, acabou. Ele vai receber o processo no estado em que se encontrar o processo. Artigo 323. Fim do prazo para a resposta do réu, o escrivão fará a conclusão dos autos. O juiz, no prazo de 10 dias, determinará
conforme o caso, as providências preliminares que constam das seções deste capítulo. Se o réu, caros colegas, se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da revelia, mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência. Então vamos entender? Olha aqui. Se o réu não contestou a ação, o juiz verificando que não ocorreu a revelia, porque ou tinha, ou havia por dar de réus, um defendeu, ou litiversar sobre direitos indisponíveis, ou a pessoa então não tiver acompanhado documento e instrumento público que a lei considera indispensável à prova do ato. O que o juiz fará? O juiz mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir em audiência. Os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do pedido. O artigo 326 diz o seguinte: se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro lhe opuser impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 dias, facultando-lhe o juiz a produção de prova documental. Vamos entender. Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, ele reconhece o fato em que se fundou a ação, outro lhe opuser, outro fato opuser, impeditivo, modificativo ou extintivo direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 dias, facultando-lhe o juiz a produção de prova documental. Das alegações do réu. Artigo 327. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 301, o juiz mandará ouvir o autor no prazo de 10 dias. 10 dias. Permitindo a produção de prova documental, verificando a existência de irregularidade ou de nulidades sanáveis, o juiz mandará supri-las, fixando a parte prazo nunca superior a 30 dias. Cumprindo as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo. O juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o artigo 329. O que dispõe o artigo 329? Da extinção do processo. As hipóteses nós falamos lá do 267 e do 269, que você vai ver, o juiz declarará extinto o processo. Do julgamento antecipado da lide. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito. Unicamente de direito. Ou, sendo direito e de fato, não houver necessidade de produzirem a prova em audiência, quando ocorrer a revelia. Professor, não compreendi bem esse dispositivo. Vamos lá. Do julgamento antecipado da lide. Quando ocorrerá o julgamento antecipado da lide? O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença. Quando? Quando a questão de mérito for unicamente direito, ou quando direito e de fato não houver necessidade de produzir provas em audiência, quando ocorrer a revelia. Neste caso, o juiz conhecerá diretamente o pedido, proferindo a sentença. Colegas, é importante que vocês saibam que vários, quando você abre lá o seu edital, você vai ver que a matéria de atos de ofício, ela é muito grande.
é muito grande. Mas se você ficar atento, se você acompanhar, se você rever esses vídeos quantas vezes for necessário para a sua compreensão, com certeza, você não terá nenhuma dificuldade na hora da prova. Agora, a partir de agora, todos os vídeos que eu fizer, eu vou lembrar vocês de alguns fatos que nós estudamos. Para você relembrar. É repetição? É, para você aprender. Quando nós falamos de processo, eu falei com vocês que processo é uma sequência de atos interdependentes, destinados a solucionar um litígio, com a vinculação do juiz e das partes a uma série de obrigações. Falei também que o procedimento é o modo pelo qual o processo anda ou a matéria pela qual se encadeia os atos do processo. É o rito ou andamento do processo. Os procedimentos, caros colegas, são comuns, ou já falamos especiais, conforme siga um padrão geral ou uma variante. Falei também que o procedimento comum se divide em sumário e ordinário. Sumário e ordinário, isso nós falamos também, né? Outra coisa importante, vamos ver o que mais que nós podemos estar passando para vocês de forma que vocês compreendam. Sobre a autuação e o registro. Ao receber a petição inicial de qualquer processo, o escrivão a autuará mencionando o juiz a natureza do feito, o número do seu registro, os nomes das partes e a data do seu início, e procederá do mesmo modo quanto aos volumes que se forem formando. É importante lembrar a vocês que o escrivão numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares. Os termos de juntada, caros colegas, vista, conclusão e outros semelhantes, constarão de notas datadas e rubricadas pelo escrivão. O escrivão, presta atenção, numerará e rubricará todas as folhas dos autos, procedendo da mesma forma quanto aos suplementares. Ok? Então, nós encerramos esse vídeo, né, convidando você a assistir todos os vídeos que nós já gravamos. Esse é o 17º vídeo. Não fique sem assistir nenhum vídeo. Reveja-os quantas vezes for necessário para o sucesso de vocês. Eu confio em você. Deus há de abençoar você e você vai conseguir esse objetivo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.